Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 19 de março de 2023. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Vladimir Putin e também contra Maria Lvova-Belova, que é a comissária russa para os direitos das crianças. Antes de entrar em mais detalhes, quero pedir a vocês, convidá-los a inscreverem-se no canal, darem o like e compartilharem com suas redes sociais. Também façam seus comentários, são muito bem-vindos. Muito obrigado. O tribunal, além do Putin, como eu comentei já no início, expediu um mandado para Maria Lvova-Belova, comissária russa para os direitos das crianças. Então ela e o ditador russo Vladimir Putin são responsáveis pelo crime de guerra de deportação ilegal de crianças de áreas ocupadas da Ucrânia para a Rússia. O Kremlin reiterou na sexta-feira que não reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. O presidente e ditador russo Vladimir Putin sempre apreciou seus passeios globais. Ele polia a sua imagem como um dos grandes homens que comandam o mundo. Enquanto o Kremlin está desmentindo as acusações de crimes de guerra, e que também são crimes de humanidade, mas ele não está se chamando para crimes da humanidade, mas isso são crimes da humanidade, do Tribunal Penal Internacional contra ele, dentro dos muros do Kremlin, outra realidade emergiu. O mundo do ditador russo Vladimir Putin ficou muito menor. No G20 de Hamburgo, em 2017, ele passou horas conversando sozinho, indiscutivelmente, com o homem mais poderoso do mundo naquele momento, o ex-presidente Donald Trump, a qual mantinha boas relações de amizade e sociais. Aproveitando o foco internacional, ele poderia torcer o nariz para o mundo ou manipular seus líderes pessoalmente, uma vantagem se você quiser de seu controle de décadas no poder. Seu amor e o uso dos holofotes globais também o ajudaram em casa, reforçando a sua imagem de cara durão, de peito nu, caçador de ursos e lobos, como protetor dos russos. Na realidade, ele sempre infligiu, feriu e destroçou os direitos dos animais, assassinando lobos e ursos, essa é a verdade. Ele impedia, segundo a própria versão dele para dentro da Rússia, para o público interno, supostas maquinações malignas da OTAN saqueando as fronteiras do país. Ele procurava lapidar para si uma imagem de super-herói, de super-homem, mas tudo isso acabou. Tanto a Alemanha, por exemplo, que ela é signatária do Estatuto de Roma, se ele for passear lá onde ele gostava muito, ele queria conversar com a Angela Merkel na época, ele vai ser preso. E qualquer outro país que seja signatário, ele poderá ser preso, que são 123 nações que na realidade têm a obrigação de extraditá-lo para a Haia, caso Putin apareça novamente à sua porta, mesmo daqueles países que ele nunca apareceu, para ser julgado como um criminoso de guerra. Seus cúmplices em alguns de seus crimes de guerra, por exemplo, do passado, que ele apoiava, o comandante militar sérvio bósnio Ratko Mladic e o líder nacionalista sérvio Radovan Karadzic, tentaram se esconder da justiça. Quando estavam no poder, foram feitos mandados de prisão contra eles e nada aconteceu. Mas um dia o poder caiu, eles perderam o poder. O Mladic acabou sendo pego e escondido na fazenda de um primo perto de Belgrado. E Karadzic foi flagrado em Belgrado, apesar de trocar sua aparência barbada por uma barba desgrenhada e se esconder através de uma nova identidade de um curandeiro místico. Ambos acabaram enfrentando a justiça internacional em Haia. Ambos foram condenados por crimes de guerra e ambos continuam presos. Essa lição o Putin não olhou e não aprendeu. A lição para Putin é que você pode correr, mas não pode se esconder. Talvez mais salutar a lição aprendida no caso de Milosevic é que, a menos que você se mantenha no poder, os subalternos de hoje podem se tornar seus carcereiros de amanhã. Não apenas o mundo de Putin é menor, mas suas costas também ficaram mais próximas da parede. Suas opções, especialmente se vistas através de seu primo, às vezes paranoico, são muito mais feias do que na semana passada, depois desse mandado de prisão. Ainda assim, ele tem alguns amigos com quem pode contar, pelo menos por enquanto.
o presidente Xi Jinping da China, que vai estar em Moscou provavelmente a partir de amanhã, segunda-feira, fornecendo a Putin a imagem perfeita para reinflar sua posição diminuída. O que vai preocupar os outros na órbita interna de Putin são as implicações dele, ou seja, esses na órbita interna, é a gangue do Kremlin. E aqueles que circulam nessa gangue do Kremlin, apoiadores direto dos crimes do ditador russo. Eles também poderiam enfrentar acusações semelhantes. Eles seriam capazes de visitar com segurança seus filhos, espalhados nas melhores escolas e universidades da Europa, sem medo de prisão, para obter seus ativos offshore. Até mesmo tomar banho de sol com segurança nos Emirados Árabes. Porém, o novo esconderijo da elite de Moscou, ou livro numa mesa em que o restaurante sofisticado ao lado do Bósforo em Istambul, tudo isso acabou para eles. Eles têm medo de ir agora, de sair da Rússia e de sair de Moscou, porque no exterior poderão ser presos. O Procurador-Geral do Tribunal Permanente Internacional, Karim Khan, parece claro: ninguém está fora dos limites. Definitivamente ninguém deve sentir que pode agir e cometer genocídio ou crimes contra a humanidade ou crimes de guerra com impunidade, falou Karim Khan. Quanto mais quanto mais potenciais indiciados forem do Kremlin e seu braço protetor, maiores serão as possíveis ramificações. O juiz-chefe do tribunal de Haia, Piotr Ofmansky, disse esperar que as acusações de Putin sejam uma dissuasão, pois agora o clima na Rússia parece intencionalmente truculento. A realidade para Putin e os limites de seu mundo diminuído estão apenas se estabelecendo. Não há como voltar atrás. Existem provas facilmente sustentáveis que o ditador russo tem responsabilidade criminal e individual pela deportação forçada de crianças ucranianas. Foi o que disse o Tribunal Penal Internacional, através do seu presidente do tribunal. O tribunal alegou que ele cometeu os crimes diretamente ou em cooperação com outros, ou falhou em impedir os subordinados sob a sua autoridade. Os mandados são os primeiros que o TPI, no caso o Tribunal Penal Internacional, emitiu em resposta à guerra na Ucrânia, enquanto autoridades do país e de todo o mundo intensificam as investigações sobre os horrores do ataque de quase 13 meses da Rússia contra a Ucrânia, sem ter sido provocada a Rússia. Os investigadores descobriram alegações de deportações forçadas, sequestro de crianças e deportações entregues forçosamente a famílias russas para adoção, sendo que os pais dela estão na Ucrânia, as famílias estão na Ucrânia, tortura de crianças, violência sexual contra crianças, adolescentes, mulheres, homens idosos, homens jovens e ataque deliberado a alvos civis, tais como zonas residenciais e toda a infraestrutura civil, que está descrita em relatórios compilados já pela ONU com seus investigadores nos locais e outras organizações internacionais. O mandado de prisão do ditador russo, Vladimir Putin, não mencionou supostos crimes além das deportações de crianças. Por enquanto, foi pedida a prisão apenas para esse crime, mas outros mandados certamente virão. O promotor do TPI, o Karim Khan, que é o promotor-geral, o presidente da corte, abriu uma investigação sobre possíveis crimes de guerra russos. Crimes contra a humanidade e genocídio na Ucrânia. E depois que Moscou lançou sua invasão em grande escala em fevereiro do ano passado. Karim Khan, ele encontrou-se várias vezes com o presidente ucraniano e esteve nos locais onde os crimes ocorreram. Ouviu ele pessoalmente testemunhas e avaliou a situação antes de abrir a ação penal contra o ditador russo.
fez pelo menos 3 viagens separadas para visitar locais, especificamente para investigar esses crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Incidentes identificados, segundo ele disse, pelo meu escritório, incluem a deportação de pelo menos centenas de crianças retiradas de orfanatos também, lares tiradas à força das suas famílias, porque os russos, até os soldados, quando pegavam as crianças, eles declararam: vocês não podem ser ucranianos, vocês vão ser russos, né? Isso era uma orientação do ditador russo. Agora, o mais importante, que acho que a gente tem que mostrar, é que o Vladimir Putin alterou propositadamente a lei da Federação Russa, porque ele anexou aqueles territórios e disse que são russos. Ele fez decretos presidenciais, o ditador russo Vladimir Putin, para agilizar a concessão de cidadania russa para essas crianças e facilitando sua adoção por famílias russas também. Então, está muito caracterizado esse crime de guerra, esse crime que eu diria contra a humanidade. Isso é um genocídio na nação ucraniana que ele está perpetrando. Tal como Herodes, quando soube do nascimento do rei dos judeus, o Messias, mandou matar, liquidar todas as crianças recém-nascidas. Assim, tal como Herodes, o ditador russo Vladimir Putin está fazendo com as crianças, adolescentes da Ucrânia, dizendo que não são ucranianas, vocês têm um novo pai, um novo lar. Muitas delas foram violentadas antes de irem, e é o grande perigo que talvez muitas sejam violentadas pelas famílias onde eles estão chegando. É uma coisa muito triste, e esse homem tem que ser condenado, preso, quiçá em frente à pena de morte. E isso é uma questão de tempo, porque ele não vai ser eterno no poder. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, obrigado a vocês que estão inscritos. Convido-os novamente, inscrevam-se no canal, é importante a participação de vocês. Convido-os a compartilharem com suas redes sociais, caprichem num gostei para nós, tenho certeza que quem assistiu até o fim gostou do vídeo. E também compartilhem, façam seus comentários. E Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a humanidade, Deus abençoe as crianças do mundo. Paz e bem.